Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia poderosa e que muitas vezes a gente entende errado. Vamos usar como base a pesquisa incrível da Brené Brown para entender o que é preciso para sair da arquibancada e finalmente entrar na arena da vida. Vamos nessa? E para começar, olha só essa citação do Theodore Roosevelt. Ela é o coração de toda essa nossa conversa. Pensa na arena como uma metáfora para a vida, sabe? Para os relacionamentos, para o trabalho, para aquela ideia nova que a gente quer tirar do papel. É ali, nesse lugar, que a gente se arrisca e se mostra de verdade. É onde a vida acontece para valer. E embora a gente admire quem tá lá na arena suando a camisa, a verdade é que muitos de nós preferimos ficar na segurança da arquibancada, na cadeira do crítico. De lá é mais fácil, né? Apontar o dedo, julgar. Mas por que será que a gente hesita tanto em pular para dentro? A resposta está numa emoção muito, muito forte. O motivo pelo qual a gente fica do lado de fora é que, para entrar na arena, a gente precisa tirar uma espécie de armadura emocional. E essa armadura é feita de um sentimento que todo mundo conhece, mas que a gente quase nunca fala sobre. A pesquisa da Brown mostra que a gente vive mergulhado no que ela chama de cultura da escassez. Já sentiu isso? É aquela pressão constante, quase invisível, que sussurra no nosso ouvido que a gente nunca é o suficiente. Nunca é inteligente o bastante, magro o bastante, rico o bastante. Essa mentalidade de que falta alguma coisa é o pano de fundo da nossa vida. E aí vem a pergunta: o que acontece com a gente, por dentro, quando vivemos debaixo dessa nuvem constante de não ser o suficiente? Bom, o resultado é a emoção que a gente mais teme sentir: vergonha. E não é só um constrangimento ou um mico. A vergonha é a crença de que nós somos o erro. É aquele medo profundo de desconexão. O medo de que, se as pessoas descobrirem quem a gente realmente é, com todas as nossas falhas, elas não vão mais nos querer por perto. É esse medo que nos paralisa e nos mantém na arquibancada. E agora presta atenção, porque este ponto aqui é fundamental. Existe uma diferença gigantesca entre vergonha e culpa. A culpa foca no comportamento. Eu fiz algo ruim. Isso pode ser bom, pode nos motivar a consertar as coisas. Já a vergonha foca na nossa identidade. Eu sou ruim. Ela nos faz acreditar que o erro somos nós. E isso corrói qualquer esperança de mudança. Ok, então se a vergonha é a armadura que nos prende, qual é a chave para se livrar dela? É aqui que a gente chega no ponto central de tudo, uma ideia que vira de cabeça para baixo uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira. O grande mito da nossa cultura é esse: vulnerabilidade é fraqueza. A gente aprende a esconder o medo, a incerteza, a decepção, como se fossem defeitos. Só que a pesquisa mostra que a história é completamente diferente. A definição real de vulnerabilidade é essa. Não é boa nem ruim, é neutra. É simplesmente a sensação que a gente tem quando se expõe, quando encara uma situação sem garantias. É ligar para um amigo que perdeu alguém, é apresentar uma ideia nova no trabalho, é ser o primeiro a dizer "eu te amo" sem saber se vai ouvir de volta. E aqui vem o grande paradoxo, a grande virada. A vulnerabilidade não é só o lugar das emoções difíceis. Ela é o berço de tudo aquilo que a gente mais busca na vida. Pensa bem, não existe coragem sem se sentir vulnerável. Não existe amor, alegria ou pertencimento de verdade sem se arriscar. E isso não é fácil, viu? A própria Brené Brown conta que depois que a palestra dela sobre vulnerabilidade viralizou, ela entrou em pânico. Teve o que ela chama de ressaca de vulnerabilidade, aquela sensação horrível de "meu Deus, eu me expus demais". É desconfortável, mas é a prova de que se está na arena. Então, tá. Se a vergonha nos isola e a vulnerabilidade nos conecta, como a gente cria coragem para ser vulnerável na prática? Existe uma ferramenta, um antídoto poderoso contra a vergonha. A lógica é a seguinte: a vergonha é como um fungo. Ela precisa do escuro do segredo para crescer. Quando a gente joga a luz nela, quando a gente compartilha a nossa história com alguém que nos ouve com empatia, a vergonha encolhe. Empatia é aquela conexão que diz "eu sei como é, você não está só". E isso não acontece do dia para a noite, é uma prática. Construir essa resiliência à vergonha passa por esses 4 passos. Primeiro, reconhecer a vergonha e como ela se manifesta no nosso corpo. Segundo, questionar as mensagens irrealistas que estão por trás dela. Terceiro, e talvez o mais importante, compartilhar a história com alguém de confiança. E por último, falar sobre o que a gente está sentindo e pedir ajuda. No final das contas, tudo isso se resume a uma escolha.
Não é uma escolha fácil, mas é uma escolha fundamental sobre o tipo de vida que a gente quer levar. Entrar na arena não é a garantia de vitória. A vida, o amor, a criatividade, nada disso vem com um certificado de sucesso. A vulnerabilidade, na verdade, muda a nossa definição do que é vencer. Vencer é ter a coragem de se mostrar, de ser visto, mesmo sem ter a menor ideia do que vai acontecer. É escolher a coragem em vez do conforto. É escolher ser de verdade em vez de buscar a aprovação dos outros. Isso, segundo a pesquisa, é viver com ousadia. E para a gente terminar, fica a pergunta que a Brené Brown se fez e que talvez seja a pergunta mais importante. Não é o que eu faria se soubesse que não vou falhar. A pergunta é: o que é tão importante para mim que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? A resposta para essa pergunta talvez seja a bússola que aponta para a nossa própria arena.